Olá, meus caros naufragados. Essa análise já deveria ter sido feita há muito tempo, estou devendo para vocês, pois esse livro aqui precisa ser muito divulgado. Sem exageros, esse é o melhor livro que li nos últimos tempos. Tenho certeza que essa vai ser uma excelente leitura para todas as idades, pois aqui há muito a se aproveitar, muitas boas referências, só lendo mesmo para saber. Não vou querer usar estratégias baratas aqui, mas o excelente projeto da Confraria dos Náufragos acabou, e essa iniciativa brilhante está chegando ao fim, mas deixa um legado enorme e importantíssimo. Então, caso ainda não conheça o trabalho dos nossos queridos Chico e Jota, creio que essa é uma excelente porta de entrada. Fica aqui meu convite à leitura, e como diria o grande filósofo Ciro Bottini, comprem, 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 comprem. Vamos lá? Vamos lá, chega de enrolação, eu enrolei muito. No primeiro capítulo, o Jota vai abordar o despertar da personalidade. Vai falar também, lógico, de a adolescência. Fase boa, né? Fase agradável. Não há como falar de despertar da personalidade sem falar de adolescência, pois é justamente aqui onde esse despertar acontece. E a adolescência é aquela coisa, né? Você conhece algum adolescente agradável? Eu acho que não. Muitos pais acham que seu filho mudou do dia para a noite, quando se tornou adolescente. Mas, na verdade, é um longo processo. Lá pelos 3 anos, a criança está na fase do não quero, né? Todo mundo conhece a fase aí do não quero. Parece que o anjinho só sabe falar não é verdade? Todos nós conseguimos perceber essa fase em alguém próximo de nós. E é cada vez mais frequente ver os adolescentes ainda se comportando como criancinhas. Também é comum que se chegue à adolescência cheio de indecisões, sem saber direito o que se quer, e ao mesmo tempo sem saber explicar o porquê de não gostar do que não gosta. É contraditório. Uma negativa tão intensa não ter motivos bem definidos. Mas é preciso lembrar, né? Tudo é não, tudo é não, tudo é não. Mas por quê? Vale lembrar que é bem mais fácil reagir ao que não gostamos do que definir o que desejamos. É nesse cenário que se dá o despertar da personalidade. Se você ainda estiver muito perdido diante das possibilidades, lembre-se daquilo que não se gosta. Provavelmente isso está muito mais claro na sua mente e pode ser um bom guia de para onde não ir. Vamos lá. Ainda falando de adolescência, nessa fase a rebeldia se intensifica. Você já viu algum adolescente que não manifestou um episódio sequer de rebeldia? Não existe. Aparece também a necessidade de se diferenciar das figuras paterna e materna e de pertencer a um determinado grupo. E mais à frente, eles falam que o problema é que esse despertar pode não ocorrer nessa época. E quando isso acontece, a depender da vivência familiar, é possível acabar escolhendo até o cônjuge por uma pressão externa. Já pensou? Você já viu alguém mais ou menos assim que se deixa levar pela pressão externa? E essa mesma pessoa corre o risco de ser a única a que nunca discute no relacionamento, a que recua diante de qualquer conflito. Por isso mesmo, eu não acredito em casais que não briguem ou ao menos discutam. Não é saudável uma relação diariamente conflitante. Porém, convenhamos, é impossível não ter um atrito de vez em quando. Não consigo acreditar quando alguém me diz que nunca teve desentendimentos no casamento. Não é verdade? Outra característica dessa fase é essa busca por modelos, e o quanto isso impacta na formação da personalidade. Lembre que há uma necessidade de matar a figura dos pais. Mas o que passa a ocupar essa posição de influência? Ou melhor, quem? Mais à frente, temos a seção medos. E vamos combinar que medo é algo absolutamente natural numa fase de tantas incertezas. Há o medo da solidão, o medo de não ser aceito, e nada causa mais medo do que a incerteza, não é verdade? Depois tem uma seção que eu acho muito bacana, que é daqui em diante. E você tem dicas aqui muito valiosas. Eu vou citar rapidamente a seguir, e já temos, o que eu acho bacana é que você já tem dicas assim muito práticas bem no início do livro. Você não deixa só para o final as melhores partes e as partes mais práticas. Porque isso aqui são formas efetivas de melhorar a sua atitude, mesmo que você já tenha passado da adolescência. A dica 1 é tomar suas decisões baseando-se sempre na sua conclusão pessoal. Não fique dependendo da aprovação de um grupo. 2. Faça sozinho qualquer coisa que seja. Você ainda será rodado pela insegurança, mas é necessário se testar sozinho e aos poucos. Dica 3. Pare de querer ser o juiz da vida alheia. Quem muito julga acaba mergulhado em autoexigências. Uma das habilidades mais necessárias na vida adulta é a compaixão pelos outros e por si mesmo. E a 4, que eu acho uma das melhores dicas, é comece aos poucos. Porque a gente vê muita afobação
Nessa parte, todo mundo querer mudar a sua vida de uma hora para outra, 180 graus, isso não existe. Comece aos poucos, respeite a ordem do processo, começo, meio e fim. Caminhe devagar, sem pressa. Perceba que todo mundo que chegou ao topo começou por baixo. Possivelmente os modelos positivos que você escolheu como referência possuem história de conquista gradual. Escute o que eles têm a dizer, tente ser o mais sincero possível e suba degrau por degrau, tal como eles fizeram. Mais à frente começa mais uma referência que eu acho muito bacana. Começa a falar da série Stranger Things. E o que eu gosto muito nesse livro é que as referências são muito variadas, né? Não só de livros, mas a música, no cinema, nas séries, enfim. É imperdível. Mais à frente a gente tem uma referência bastante conhecida, que é dessa série, Stranger Things, que é um grande sucesso recente. Afinal, você tem um monte de jovem junto. Qual a chance disso dar em naufrágio, né? Muito alta. Muitos exemplos de imaturidade, e aposto que você já se deparou com algum caso parecido. O Chico aqui fala das personagens Nancy, Steve e Jonathan. Nancy namorava Steve, mas o rapaz não tinha condição de ajudá-la com o sofrimento que ela estava passando, que era a morte recente da sua melhor amiga. Ele não tinha maturidade para tanto, o que a leva a se interessar por Jonathan, irmão de Will. Ele tem a mesma idade do Steve, mas viveu algo até pior que ela, obrigando-se a ser homem da casa muito cedo e sofrendo pelo acontecido com Will. E aí o interesse dela nasce por essa experiência comum de naufrágio, não de um sentimento de paixão. Eu achei interessante isso que eles trouxeram, porque quando a gente está assistindo a série, a gente não pega certas nuances, certas coisas, e eles têm esse olhar bastante acurado para ajudar a gente a ver melhor. Depois, o Jota fala sobre o assunto dos ritos de passagem, e que, como hoje a gente tem muito menos essa figura marcante dos ritos de passagem, e como isso interfere no processo de atingir a maturidade. Na próxima sessão a gente tem a parte com o título Do Inocente ao Sábio, que é uma continuação do capítulo anterior, que mostra esse processo da perda da inocência por meio dos ritos de passagem, e que aos poucos vai levando a um caminho de sabedoria. Na próxima parte você tem caos e desorientação. Muito presente nas nossas vidas, né? Caos e desorientação. O problema é que essa vida moderna, sem ritos de passagem bem definidos, acaba levando a desorientação. E desorientação certamente leva ao quê? Ao caos. Muitos indivíduos acabam focando em se especializar em determinada área da vida, algo profissional geralmente, e acaba deixando as demais áreas de lado. Na próxima parte, tem uma referência cinematográfica muito adequada ao que se discute aqui no livro, que é o filme Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem. Eu já assisti, aqui a gente tem um exemplo muito bom do jovem dinâmico, rebelde, espertinho. Quem não viu, por favor, veja. Também os insights lá são fenomenais. E no final do capítulo você tem mais alguns ótimos conselhos que podem ajudar bastante os jovens cabeça dura. Conhece algum jovem cabeça dura? Então manda para ele. Aceitar que é uma pessoa falha, insuficiente, que não sabe tudo sobre si mesmo. Isso é muito necessário. Também não se deve chegar a certa altura da vida e achar que já sabe tudo sobre si mesmo. Conhece muita gente assim, né? E a outra dica é: errar e fracassar faz parte da vida. Estará sempre faltando alguma coisa. E faz parte do processo de amadurecimento aceitar que certas coisas não têm volta por culpa... Faz parte do processo de amadurecimento aceitar que certas coisas não têm volta por culpa nossa. E nesses casos é preciso lidar com o perdão de si mesmo, que é mais difícil do que parece. Mais à frente tem um capítulo muito bom, chamado Coragem. E esse, para mim, é um dos capítulos mais importantes do livro. Eu fiz muitas anotações nele aqui. E falando em coragem, medo, etc., aqui a gente tem nomeando os medos, que te levam uns bons tapas na cara. Tá precisando levar uns tapas? É aqui nesse capítulo. O Chico dá exemplos de atitudes muito comuns e que são, de fato, ações covardes. Em mais uma excelente referência literária, que é a Divina Comédia, ele dá o exemplo da área dos tíbios, da seção dos tíbios, que seria uma antessala do inferno. Adotando a covardia, não se é digno nem de entrar no inferno. Olha que pesado, né? Todos nós somos chamados a ser alguém. Quando falhamos nisso, é fácil cair na desesperança, no hedonismo. Você conhece muita gente assim, né? Eu conheço. Mais à frente nós temos eu vou até ler esse trecho e vou colocar aqui porque é muito bom. Não ter coragem para dar nome aos próprios medos é, em última instância, não ter coragem para absolutamente nada. Essa é a perfeita definição de covardia.
Você não consegue sequer pensar em seus medos? Covarde. E de admitir essa covardia desmedida, você tem coragem? Quem é covarde a tal ponto, jamais fará nada nesta vida. Pesado, né? Tá na cara. O começo de toda coragem é exatamente o olhar corajosamente para dentro de si. Você conhece certamente a famosa frase de Hamlet: ser ou não ser, eis a questão. Toda a questão gira em torno da ideia de você ser alguém ou não ser ninguém. Ou você tem coragem para ser alguém, ou não se torna ninguém, por covardia. Será que você hoje não pode ser descrito com aquele verso do poema Pneumotórax, de Manuel Bandeira? A vida inteira podia ter sido e não foi? Pode ser que essa seja a sua vida, que o tempo passe sem que você faça nada a respeito. Será que os versos do famoso poema Tabacaria de Fernando Pessoa não retratam você? Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Mas sou, e talvez sempre serei, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrisse a porta ao pé de uma parede, sem porta. Talvez agora você entenda melhor a primeira das 12 regras para a vida, do Jordan Peterson. Ter as costas eretas e ombros para trás. Evidentemente, essa é apenas a primeira regra, e portanto o primeiro passo. Mas notemos que este primeiro passo envolve uma disposição calcada no corpo de enfrentar os problemas. Corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que não é covarde e nem temerário. E tem uma postura alinhada, e ter uma postura alinhada ajuda a encarar a vida. A par disso, encaremos a segunda etapa da coragem, chamada constância. Olha, isso é muito importante. A segunda fase da coragem é a da constância. Começar, muitos começam. Mais difícil é perseverar e não desistir no meio do caminho. É necessário reafirmar o comprometimento e encarar os próprios medos todos os dias. Tem uma sessão muito boa aqui, que é enfrentar as adversidades da vida. Está com muita adversidade na sua vida? Parabéns. A vida é assim mesmo. O descomprometimento, a impaciência, a moleza e a maledicência são empecilhos à constância e à coragem. Verdade. Pessoas assim vivem em busca de prazeres, com o único propósito de evitar a dor, sempre buscam consolos, seja com comida, séries de TV, redes sociais. E acho que isso aí a gente sentiu, hein? Redes sociais, tá muito aí, né? Sei. Quantas vezes você não fez isso quando a situação complica? Quantas vezes você não tenta evitar o incômodo? Isso é hedonismo e acaba levando ao relativismo moral e ao egoísmo. Há também um segundo remédio que complementa, é o da confissão. Você já parou para pensar o porquê de você querer ser corajoso? E sobre o que você quer nessa vida? Você trabalha por quê e para quê? Se você disser que é para se sustentar, temos apenas um porquê. Se, porém, você trabalha também para sustentar mulher e filhos, tudo ganha um sentido. Amá-los e fazer o melhor possível por eles. Isso é fantástico. Esse sentido é a finalidade. É o para quê. Normalmente, quando experimentamos os prazeres, sabemos o porquê de preferirmos esta ou aquela coisa, mas não confessamos para nós mesmos a finalidade, que muitas vezes é somente fugir da dor. Exato. Nas histórias de super-heróis, você claramente pode perceber uma coisa. Eles não querem que ninguém descubra suas identidades. Por quê? Para proteger o próximo, por amor. Fazendo isso, eles ficam profundamente sozinhos. Mas, se fizessem o contrário, poriam suas famílias em risco. É preciso ter essa coragem para amar ao próximo, no mais pleno sentido do amor. Afinal, de nada adianta conquistar tudo para si mesmo. Não fomos feitos para isso. O ser ou não ser, eis a questão, no final das contas, é ser para o próximo. É no outro que realizamos a nossa própria vida. E é pelo outro que descobrimos os valores pelos quais conseguimos responder aquelas perguntas que sugeri ao longo do capítulo. Você já tinha pensado nisso? Aposto que não. Mais adiante a gente tem um capítulo, As Provas da Maturidade. Gosto muito desse capítulo também. E aqui temos mais referências, dessa vez musicais, ao grande Frank Sinatra. Nessa fase aqui ele fala: pode até parecer estranho que deem errados os sonhos, mas eu não vou me deixar derrubar por isso. Porque este belo mundo é isto. Já fui de tudo, já caí feio, mas todas as vezes juntei meus cacos e voltei para o jogo. Essa é a postura existencial cantada pelo Frank Sinatra. No fim, a grande virtude da maturidade é a coragem de não desistir e voltar ao jogo. Essa é a vida, e não há como negar. Pensei em desistir, mas meu coração não aceita essa ideia. E o Chico aqui complementa:
Ser corajoso, não buscar a segurança. A vida é isso. Ou você olha para ela, entende essa regra do jogo, ou se ofende pessoalmente. Acho que você vê muita gente ofendidinha por aí, né? Mas não tem nada disso, é só a vida sendo a vida. O Chico complementa aqui, dizendo: Olavo de Carvalho diz que o grau da maturidade de uma pessoa se mede com facilidade, observando o que a ofende. É verdade. Uma pessoa madura levará muito tempo para se ofender pessoalmente ou para desistir de algo. Também tem uma parte muito boa aqui sobre o Chico fala sobre a música Blowing in the Wind, que é muito interessante. Mais à frente tem uma outra referência sobre o Chesterton, olha, difícil. Que eu gosto muito do Chesterton também como autor. Aqui é só referência boa, é só pedrada. E aí, no final, nós temos aqui o roteiro literário do Náufrago, que está recheado de referências literárias muito boas. Que aqui ele começa falando do O Apanhador do Campo de Centeio. Eu não li esse livro, mas, pelo que o Chico fala, é uma leitura realmente imperdível. Tem uma frase muito boa aqui que é: a vida adulta é se ferrar. Não tem alternativa. Você não sabe tudo. Você não sabe tudo. E vinha aprender na base da pancada. Por mais que tenha razão na sua crítica à sociedade, Holden, que é o protagonista, é um menino assustado que está fugindo da vida adulta. E essa fuga o deixa doente. Não adianta, né? Fugir da vida adulta. A vida adulta vai pegar você. E temos também aqui, no final das contas, tem o professor Antolini, que cumpre para ele o papel de um bom pai ou orientador. Ele serve como ponte e modelo para a maturidade. Isso é muito complicado, né? Principalmente hoje em dia, a gente está carente de bons exemplos, né? Às vezes dentro de casa a gente não tem esse exemplo. E como é bom quando aparece esse bom exemplo. E no caso do livro, do Holden, é o professor Antolini. Se a gente não tem essas pessoas, dificilmente conseguimos nos tornar maduros. Se não temos exemplos de pessoas adultas, dificilmente nos tornamos adultos. Se você tem pais que fracassaram e naufragaram nisso, vai sofrer muito para se tornar uma pessoa madura. E vai acabar encontrando isso fora de casa mesmo, com outras pessoas. Numa condição mais ou menos normal, os pais são esses modelos. Depois os professores, depois o amigo, o irmão, alguma coisa assim. No caso do Holden Caulfield, o professor é esse grande modelo. É para ele que ele se volta quando ele precisa de algo. Aqui, daí, logo a seguir, tem uma referência sobre o livro A Linha de Sombra, do Joseph Conrad, se eu não me engano. Esse aqui eu li. E o Chico e o Jota fazem isso também, que é incrível como eu fui ler tentando... Eu já tinha lido o livro com a opinião do que o Chico tinha falado. E é incrível como quem tem mais bagagem, quem tem mais conhecimento, consegue ter essa leitura mais apurada, mais pegando algumas nuances que a gente acaba... Eu li o livro e fiquei assim, nossa, o Chico conseguiu tirar tudo isso aqui do livro, porque eu realmente, mesmo já tendo visto a análise dele, eu não consegui pegar tudo isso que ele pegou. É incrível, 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 incrível. Enfim, tem várias outras referências e eu acho que todo esse livro ele é muito bem escrito, ele tem muito bom senso, tem muita leveza, tem muita... sabe ser direto, sabe dar uns bons tapas na cara quando a gente está precisando. Eu não quis falar tanto assim, apesar de eu ter dado muitos spoilers aqui do livro, mas eu acho que você não consegue terminar esse livro com a mesma cabeça que você tinha antes, sem tentar perceber melhor as coisas na sua vida, na vida dos outros, sem ter esse estímulo para você melhorar o seu imaginário. Você percebe o quanto o seu imaginário tá pobre, você está inexperiente, está imaturo. E esse livro é essencial para isso. Se você tiver uma leitura para fazer agora, começando o ano, leia o Mapa da Maturidade. Esse livro é sensacional. Certo? Então é isso. Finalizo aqui a minha análise. Se tiverem alguma dúvida sobre o livro, sobre qualquer coisa, mandem aqui nas nossas redes sociais, perguntem. E se quiserem dar sugestões também de próximas leituras também. Mas eu acho que, por favor, se tiver
Se tiver um tempinho para ler, comece o seu ano lendo. É uma ótima pedida esse livro. Não tem como não ser impactado por esse livro. Tá bom? Desculpem aqui a precariedade. Tá precário aqui o negócio, né? O vídeo tá precário, a luz não tá boa, o áudio espero que esteja um pouco melhor, cachorro latindo, coisa e tudo. Mas é isso. Gostaria de deixar mais um abraço aqui pro Chico, pro Jota. Agradecê-los pelo trabalho excelente sempre. E esse livro só vem para coroar esse trabalho incrível que eles sempre fazem. E é isso. Qualquer coisa, manda aqui, dá um oi, dá um salve, que a gente conversa. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.